Bom dia, nosso irmão Alisson. Bom dia, Madalena. Bom dia, Leonardo. Bom dia. Está aqui também. Bom dia, gente. Vamos dar mais alguns segundos, talvez até minutos, para que mais pessoas possam entrar na nossa live, no nosso tempo de Escola Bíblica Dominical. Madalena está entrando aí, né? Madalena é uma bênção. Madalena é fiel. Madalena, irmã abençoada. Quero fazer uma leitura inicial com você que já conectou e para aqueles que ainda vão conectar e durante a semana vão acompanhar a nossa Escola Bíblica Dominical. Graça e paz sobre a vida de todos vocês. O salmo que eu vou ler para vocês inicialmente é o salmo de número 99. E o salmo de número 98, diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Esse Senhor voltará e julgará o mundo com justiça. Essa espera que nós desejamos, almejamos, queremos, essa maranata que nós oramos, pedindo a volta do nosso Senhor Jesus. Mas esse Senhor Jesus que voltará, Ele já se encarnou. Ele sofreu, Ele morreu numa cruz e Ele nos deu a salvação. Esta salvação que é mencionada aqui no verso de número 2. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Com certeza essa salvação está referindo-se ao povo de Israel, quando Deus concedeu livramento, libertação, quando Deus salvou aquele povo. Mas com certeza quando nós lemos também a respeito de salvação, os nossos olhos são lançados para o sacrifício do nosso Senhor Jesus. E é essa salvação de Deus que se fez notória para cada um de nós. Ele fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça
perante os olhos da nação. Louvado seja o Senhor, pois Ele tem derramado misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor pela salvação, agradecendo ao Senhor pela libertação, agradecendo ao Senhor por tudo o que Ele tem feito por nós, em nós e através de nós. E após esta oração, nós entoaremos duas canções, uma totalmente relacionada com o primeiro versículo: cantai ao Senhor um cântico novo. Como é bom nós cantarmos ao Senhor um cântico novo. Quando se fala de cântico novo, não é algo que não é cantado e que vai ser cantado agora no aspecto de novidade. Mas quando fala cantar ao Senhor um cântico novo, ainda que seja um louvor conhecido, antigo, cantado, quando o nosso coração dá um ressignificado nesta canção, neste louvor, ele passa a ser um cântico novo. Ele passa a ser um cântico que ministra o nosso coração. Por isso vamos orar, e após esta oração nós entoaremos essas canções. Senhor Deus, nesta manhã tão preciosa que o Senhor fez para nós, nesta manhã que nos lembra, Deus, de tantos momentos maravilhosos que nós vivemos presencialmente, quantas escolas dominicais, Deus, que nós realizamos na presença do Senhor, na presença de pessoas queridas, amadas, com igreja e comunidade. Mas já por alguns meses isso tem sido impedido de acontecer. Mas por pouco tempo, o mais breve possível agora, Deus, nós provaremos da comunhão, da presença das pessoas e faremos uma EBD na presença uns dos outros. Mas nós queremos pedir a Tua bênção neste momento, ainda realizando esta live, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor conduza todo o tempo que teremos aqui, que o Senhor possa direcionar o período de louvor, depois o período de estudo, que o Senhor continue direcionando, Deus, a nossa vida nesta manhã, e que cada palavra, oração, canção direcionada para o Senhor também possa servir para edificar os corações que já estão conectados. Obrigado. Obrigado pelo sol, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado por esta manhã que o Senhor fez para nós. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Amém. Amém. E amém, Senhor. Passo a palavra para o nosso irmão Leonardo. Graça e paz, povo lindo. Amém. Povo lindo do coração aquecido. Bom dia. O dia está lindo, propício, convidativo para, já agora nas primeiras horas, a gente adorar o Senhor. Amém. E que o Senhor coloque em meus lábios, em seus lábios, em nossos lábios, um cântico novo de adoração a Ele, que é digno e merecedor de todo louvor. E esse talvez você certamente conheça. Facinho. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizer o seu nome, proclamar a sua salvação, anunciar entre as nações a sua glória, e entre todos os povos a sua maravilha, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado.
majestade. Estão diante dele. Oh, coisa boa a gente poder dizer isso para Deus, para o nosso Deus, o único Deus, que Ele reina entre as nações, que o nome dele será exaltado na minha e na sua vida. Que delícia, né, pastor? Amém. Não é? Oh, Esse é o Deus que nós queremos para a nossa nação, porque nós amamos a nossa nação e queremos a nossa nação reconhecida como a nação que adora o Senhor. Não a nação do futebol, não a nação do carnaval, mas a nação que adora o Deus Altíssimo. Para isso nós precisamos pedir a Deus para Ele realmente sarar a nossa nação, curar a nossa nação. E você pode fazer isso hoje com esse cântico que está vendo assim, ó. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Liberando do teu poder, colocou sobre ela a sua mão, derramando da tua unção, liberando do teu poder. Deus, salva essa nação com o teu poder, da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Com o óleo da tua unção. Aleluia, irmão. Que o Senhor olhe para nós com esse olhar de bondade, de piedade, de misericórdia, para que Ele realmente saia da nossa nação, né? Dias difíceis, dias de muita luta, o qual nós estamos precisando da intervenção de Deus, não somente no Brasil, mas em outras nações também. Mas hoje a nossa oração especial seja pelo nosso país chamado Brasil, que tanto amamos, né? Que Deus venha trazer com poder e glória notoriedade ao nome dele, que realmente é digno e merecedor de todo louvor. Amém. 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 Vamos aproveitar então a palavra de oração pelo nosso país, pelo nosso Brasil, pela nossa nação. Assim como nós já pedimos em canção, Deus, sara a nossa nação. Nós vivemos num momento onde as pessoas estão doentes, as pessoas estão cegas, as pessoas estão aflitas, muitas estão abandonando a fé, muitas estão perdidas, muitas já não conseguem amar a Deus, amar a família, amar o próximo. Muitas já permitiram que os seus corações ficassem endurecidos para tudo e talvez até para Deus. Todos nós precisamos da misericórdia e graça de Deus. Esse Deus pode curar uma nação, mas também pode curar o seu coração. Amém. Verdade. Seu coração amargurado, seu coração irado, orgulhoso. Assim como em muitos momentos o meu coração pode se orgulhar também, pode se amargurar.
Todos nós estamos vulneráveis a isso. Mas pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus, o nosso coração vai ser um coração saudável. Um coração que ama em meio a tanto ódio disseminado e espalhado. Um coração que perdoa em meio a tanta amargura e mágoa que tem se acumulado em corações. Um coração que se alegra em Deus, mesmo diante dos conflitos, das lutas, das dificuldades. Aquele coração que é contente no Senhor, que tem aquela satisfação no Senhor. Aquele coração que faz dizer, talvez não nas palavras de Paulo, em Filipenses capítulo 4, mas talvez trazendo a mesma ideia. Eu posso passar todas as coisas, pois eu estou contente no Senhor. A minha satisfação é o Senhor. Será que você pode dizer isso? Mesmo diante do nosso cenário nacional, mesmo diante das lutas familiares que eu e você passamos, mesmo diante do sentimento que talvez não é um sentimento de alegria nesta manhã, será que você pode dizer isso? Eu sou contente no Senhor. A minha satisfação é o Senhor. Se você está com o coração contente, eu te convido a orar comigo. E se você também não está com o coração contente, eu te convido a orar comigo, a orar por esta nação. Na verdade, nós oraremos com o nosso irmão Leonardo. Ele fará uma oração pelo nosso país. E nós concordaremos em um só corpo, em um só espírito, em uma só unidade. Vamos orar pela nossa nação? Vamos sim. Senhor, nós somos muito gratos ao Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que até aqui a Tua mão forte e poderosa tem nos sustentado, Senhor. Amém, Jesus. E nós levamos agora a nossa oração a outras, Pai, pessoas também que estão orando, outras igrejas, Pai, que estão em escola dominical, que estão, Pai, tendo o estudo da palavra, que estão, Pai, compartilhando a palavra, outros irmãos que também estão lendo, que estão orando, que estão buscando o Senhor, Pai, em casa, os nossos irmãos agora, especificamente, Pai, que estão nessa live, Senhor, nós levantamos a nossa oração junto com a oração deles, ó Pai, em concordância, Senhor Deus, porque sabemos que os dias são maus, são difíceis, ó Pai, e como, Pai, faremos para romper. É verdade. Pai, lembramos agora, Pai, dos discípulos que falaram a Jesus, Jesus, para onde podemos ir nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Amém. Deus, que também seja a nossa oração, para onde poderemos ir, se só o Senhor, Pai, se só nas suas mãos, se só em Ti, Pai, tá, Pai, a essência, tá a verdadeira vida, vida eterna com abundância, vida com qualidade, Senhor Deus, vida próspera, vida, Senhor Deus, divina, divina vida. Sim, Deus, só em Ti, Pai, temos chance de recorrer, temos chance de confiar e descansar, Pai, no Senhor. Pai, que a nossa nação venha experimentar, Deus, as delícias que é, Pai, as palavras de vida eternas, as palavras, Pai, do bom mestre, a palavra, Pai, de Deus, a única e verdadeira palavra, aquela que liberta, aquela que tira o homem do pecado, da escravidão, Pai, que tira, Pai, o homem, Pai, da servidão do pecado. Eu oro mesmo, Deus, em nome de Jesus. Não peço no nome comum, mas eu peço sim em nome de Jesus, Pai, que o Senhor olhe para a nossa nação, pelos governantes da nossa nação, sim, cada um, Pai, que exerce desde o mais simples cargo, o mais importante, Senhor Deus, que consigam, Pai, com o temor do Senhor, que é, Pai, o princípio da sabedoria, reger, Pai, levar essa nação, conduzir, Pai, mediante, ó Deus, a Tua vontade e o Teu querer. Ainda, Pai, que sejam atos de pela fé que oramos ao Senhor agora. Ainda, Pai, que isso ainda não seja verdade. Ainda que isso talvez não esteja acontecendo, Pai, mas nós queremos, Pai, que se o homem, Pai, realmente confiar em Ti, entregar a Ti, Pai, o seu caminho, Pai, o Senhor há, Pai, de conduzir, Pai, amém, melhor, Jesus. Pai, a nossa vida. Assim, Pai, eu oro mesmo pelo nosso país, que haja, Deus, uma explosão, que haja, Deus, agora nesses dias, ó Pai, de dificuldade, que haja, Pai, realmente, Pai, pessoas sedentas, Senhor Deus, querendo conhecer mais de Ti, sim, pessoas, Pai, que aproveitaram, Deus, ficarem em casa, Senhor Deus, para refletir mais, para talvez, Pai, ter um encontro especial, Pai, com o Senhor. Pai, eu não vejo isso como
algo tão ruim, mas eu vejo, Pai, talvez com a oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de ficar em casa sim, para convivermos melhor, Pai, com esposa, com esposo, com filhos, como família, Senhor Deus, a tentar, Deus, conviver em harmonia, a tentar aprender, Deus, no momento de escassez, no momento, Pai, que falta, Senhor Deus, até a liberdade, para podermos, ó Pai, sentir mais da Tua presença e saber que o Senhor tem cuidado de nós. Pai, a Tua palavra diz que nunca viu o justo mendigar o pão, nem a sua descendência, ó Pai, passar, Deus, dificuldade, passar privações. Pai, em nome de Jesus, que haja provisão na casa do povo do Senhor, que haja provisão, Pai, em cada família no Brasil, Pai, que realmente, Senhor Deus, haja, Senhor Deus, os celeiros sejam fartos e abençoados pelo Senhor, que realmente, ó Pai, tudo que estiver, Deus, fora de ordem, fora do lugar, o Senhor, pela Tua bondade e misericórdia, Pai, e amor, possa contemplar, ó Deus, colocar tudo em ordem, Pai, porque o Senhor é um Deus de ordem, o Senhor é um Deus de paz. Sim, Deus, eu oro para aqueles que estão em conflito, com a sua alma abatida, com o coração inquieto, para que eles experimentem a paz do Senhor, Deus. Que importância é, Pai, quão grande é, quão maravilhoso é, Pai, saber, Pai, que mesmo em luta, mesmo em guerra, Pai, a paz que excede tudo Pai, a paz que excede todo, Pai, entendimento, venha guardar nosso coração, Pai, o nosso entendimento, a nossa mente, Senhor Deus, na mão do Senhor. Eu oro mesmo, Pai, ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoe essa live, abençoe, Pai, esse domingo, Pai, esse dia tão gostoso, que tenhamos, ó Pai, o prazer de passar na Tua presença, e que mais tarde, Senhor Deus, na live de mais tarde, no culto de mais tarde, mais pessoas possam estar conectadas, mais pessoas, Pai, poderão, Pai, estar ouvindo um pouco mais do Senhor, experimentando, Pai, as delícias do Senhor, até em casa, mas brevemente, Pai, estaremos aqui, Pai, na igreja, amém, adorando ao Senhor, Pai, com as portas abertas, pronto a receber, Pai, todos aqueles, Pai, que queiram entrar, Senhor Deus, e entrarão muitos, ó Pai, entrarão muitos em nome de Jesus, Pai, sedentos, ó Pai, cheios, ó Pai, de vontade de ouvir a Tua palavra. Talvez, Pai, esse tempo de ficar em casa, Deus, seja um diferencial na vida de muitos, e outros, Pai, despertarão, Pai, vão querer conhecer mais do Senhor, aleluia, mais da Tua presença, Pai, e chegarão aqui e ouvirão, Pai, e aqui encontrarão, Pai, amor, abraço, aconchego, Pai, porque aqui, Pai, é um povo, Pai, que se importa com a vida de outros. Pai, eu oro, Pai, sim, Pai, em nome de Jesus, pela nossa igreja, pela nossa cidade de Boa Esperança, pela nossa nação, pelo nosso pastor, Pai, por tudo, Pai, que o Senhor tem nos permitido viver, amém, no Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Jesus. Antes de nós passarmos para o tempo do nosso estudo, eu quero dar um aviso para vocês. E o aviso é que tudo está encaminhando para nós reabrirmos a igreja no mês de agosto. Amém. No início de agosto. Porém, nós teremos uma resolução oficial durante a semana. Então eu peço que você esteja orando, peço que esse encaminhamento também assim aconteça para a honra e glória do Senhor Jesus, para que possamos reunir de forma presencial, seguindo todo o protocolo e as recomendações. Mas eu quero dizer para você que tem nos acompanhado, que tudo está encaminhando para nós reabrirmos a igreja. Quando eu falo reabrirmos a igreja, eu estou me referindo a reabrirmos o prédio, porque a igreja de Jesus nunca foi fechada. Aquele que pensa que a igreja foi fechada precisa conhecer um pouquinho mais da Bíblia, porque no primeiro século, os irmãos, aqueles apóstolos, discípulos, eles não se reuniam num prédio como esse. Então, quando eu me refiro a reabrir a igreja, eu me refiro a um prédio, esse lugar que Deus reservou para ser adorado. E terrível coisa é nós idolatrarmos essas paredes. Quando nós damos uma importância maior para essas 4 paredes, em detrimento da nossa casa, em detrimento da nossa vida com Deus. Então, mais importante do que essas 4 paredes é o teu relacionamento para com Deus. Com isso, não estou fomentando a ideia dos desigrejados. Nada disso. Isso também é um outro extremo que é muito perigoso. Mas eu estou trazendo as Escrituras Sagradas no sentido de que
igreja do Senhor Jesus é constituída de todos aqueles que foram salvos, seja aqui, seja no outro país. Então a igreja de Jesus nunca se fechou. Pelo contrário, ela está avançando, pois é promessa de Jesus em Mateus capítulo 16. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A ideia ali não é a ideia de que a igreja está recuando e o inimigo está vindo para cima, não. É o contrário. A igreja está avançando e as portas do inferno não estão prevalecendo. E a igreja está avançando. E com certeza a igreja avançou nesses dias. Embora o nosso coração tenha um desejo de reunir de forma presencial, isso é maravilhoso, é gostoso. E em agosto, se tudo der certo, nós faremos mesmo uma festa sem abraço, sem contato, mas faremos uma festa, que é a Santa Ceia do Senhor, que para nós é a melhor festa, para nós é a melhor celebração, onde a presença de Jesus é real e especial no momento da Santa Ceia. Calvino, em um de seus estudos a respeito de Santa Ceia, ele diz, para quem não sabe, Calvino foi um teólogo do século XVI, um reformador, alguém que escreveu muitos livros, alguém que deixou tanto legado bom. Então esse Calvino, ele diz o seguinte: Deus se faz presente em todo momento, mas no momento da Santa Ceia é uma presença especial, é uma presença diferente. Então nós vamos fazer essa celebração, essa Santa Ceia, com essa presença especial do nosso Senhor Jesus Cristo. Então continue em oração. O aviso é em relação à reabertura do nosso templo, para nós adorarmos o nome do nosso Senhor Jesus. Mas temos mais um aviso. E o segundo aviso é em relação ao estudo de hoje. Você que porventura, se tiver alguma dúvida em relação ao estudo de hoje, durante a semana eu estou à sua disposição. Seja você da igreja ou não seja da nossa igreja, eu estou à sua disposição para nós esclarecermos as possíveis dúvidas que talvez permeiam o seu coração. Mas por hora, vamos fazer a leitura do nosso estudo, primeira carta de João, capítulo 2, versos 18 ao 29. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 18 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, essa palavra era peculiar na boca de João e não traz a ideia de depreciação no diminutivo, né? Quando você quer diminuir alguém, você fala no diminutivo. Não é essa a ideia que João traz, mas filhinhos, João traz a ideia de afetividade, de proximidade, de carinho. Então ele, dirigindo aqueles irmãos, ele diz o seguinte: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem um anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis,
e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. João tem uma característica nas suas cartas que norteiam e facilitam o nosso entendimento. Muitas características são sinalizadas pelo evangelista João. E uma das características é a questão do contraste que ele faz em toda a sua carta, principalmente nessa primeira carta. Ele contrasta amor e ódio, trevas e luz, verdade e mentira. E nesse texto, em Apreço, John Stott faz algumas separações no texto que eu acabei de ler para vocês. E ele vai dizer que do versículo 18 até o versículo 21, existe um contraste entre os hereges, ou os anticristos, e os cristãos verdadeiros. Do versículo 22 ao versículo 23, ele diz a respeito dos efeitos que as heresias provocam. E dos versículos 24 ao versículo 29, traz para nós algumas salvaguardas contra essas heresias que são compartilhadas. Reenfatizando, ele trata a questão do anticristo, do herege, do falso mestre e do cristão verdadeiro. Trata uma segunda questão, os efeitos que essas heresias provocam e quais são as nossas atitudes como proteção a essas heresias. Então são esses três momentos que eu gostaria de compartilhar com vocês no nosso estudo nesta manhã. Mas antes de nós aprofundarmos nessas três questões ou nesses três momentos, eu queria te convidar a fazer uma leitura mais atenta dos textos bíblicos. Muitas pessoas estão criando doutrinas por aquilo que têm ouvido. Muitas pessoas estão confiando em doutrinas por aquilo que pastores têm compartilhado, por aquilo que líderes têm disseminado, por aquilo que algumas pessoas têm trazido como novidade para essas pessoas. Nós não podemos ser levados
por aquilo que as pessoas falam, a não ser que aquilo que as pessoas falam estão concernentes, relacionado ou submetido à palavra do Senhor. Então muitas coisas têm sido criadas em relação ao anticristo. Muitas coisas têm sido criadas em relação à unção do Espírito Santo. Não sei se você já ouviu alguém dizer, e quem diz não fala por maldade. A gente precisa ter essa compreensão. Mas quando uma pessoa diz, aquele lá é cheio da unção, o que quer dizer isso? Aquele lá é cheio da unção. É porque ele ora mais forte, é porque ele fala mais bravo, é porque ele grita em alguns momentos de ensino ou de pregação. Por que tal pessoa é cheia da unção ou cheio da unção? Nós precisamos responder isso. Mas ao mesmo tempo precisamos ter a compreensão de que talvez a pessoa usa esse termo referindo-se a alguém que é uma pessoa de Deus, de oração, de leitura da palavra, alguém que realmente tem os frutos do Espírito Santo. Então a gente tem essa compreensão, mas ao mesmo tempo precisamos ser bíblicos. Então quando eu te convido a fazer uma leitura mais atenta do texto, é para que você tenha um conhecimento mais profundo da palavra do Senhor. Vamos fazer o exercício no verso de número 18. Olha o que João diz. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Como você entende esse versículo? João fala, é a última hora, vocês conhecem que o anticristo vem, mas já tem surgido alguns ou muitos anticristos. E depois ele termina dizendo que já é a última hora. Esse verso de número 18 traz a seguinte ideia. Já é a última hora. Ele refere-se ao tempo presente. Ele não está dizendo que a última hora chegará. E todas as vezes que usa-se esse termo de última hora, pode ser entendido também como últimos tempos. Pode ser entendido também como últimos dias. Últimos tempos, quando quando o apóstolo Paulo manda uma carta a Timóteo, ele trata essa questão dos últimos tempos. Então, últimos tempos, últimos dias e última hora referem-se à mesma questão, refere-se ao mesmo momento. Não cronológico, mas é um período de tempo. E quando João está dizendo já é a última hora, ele está nos contextualizando, dizendo, essa última hora não chegará. Nós já estamos vivendo os últimos tempos. E como que a gente tem um entendimento dos últimos tempos? Últimos tempos é aquele momento da vinda de Jesus até a sua volta. Então, tudo isso que acontece da vinda até a sua volta é considerado o período dos últimos tempos, dos últimos dias, da última hora. Precisamos fazer uma observação que quanto mais próximo nós estivermos da volta de Jesus, a tribulação aumentará. E essa questão da tribulação a gente pode conversar num outro momento. Mas a tribulação aumentará. Será de uma forma mais intensa, mais aguda. A perseguição acontecerá de uma forma mais drástica em relação ao povo de Deus. Mas nós já estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos, a última hora. E ele diz, e como ouvistes que vem o anticristo? Ele está dizendo que nesse último tempo, nesta última hora, o anticristo virá. Só que ele nos traz mais uma informação. Agora, muitos anticristos têm surgido.
O que ele está dizendo com isso? O anticristo virá. Mas agora, no tempo presente, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora. Então essa ideia de anticristos surgindo no nosso tempo já existia no primeiro século. Anticristos é a mesma coisa de falsos mestres, é a mesma coisa dos hereges, aqueles que negavam a pessoa de Jesus, aqueles que eram contrários à palavra e à obra do Senhor Jesus. Então no versículo 18 já nos traz o entendimento de que existe um anticristo que virá, mas os anticristos já têm surgido no nosso meio e nós já estamos vivendo a última hora. Mas no verso 19 ele vai dizer assim: eles saíram de nosso meio. Olha uma outra informação que mexe com o coração da gente, que nos traz um pouco para a realidade. Eles saíram de nosso meio. João está dizendo, os anticristos estavam entre o povo de Deus, pois eles saíram. Os anticristos, aqui no primeiro século, estavam junto do povo de Deus. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ele está dizendo aqui, eles saíram do nosso meio, por N motivos. Todavia, mesmo eles saindo, todavia, isso aconteceu para que ficasse manifesto. Eles foram manifestados por alguém. Agora a minha pergunta que eu faço, quem manifestou esses anticristos? O próprio Deus. Porque ele diz, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Sabe uma oração que a gente precisa fazer, nós que consideramos e temos a convicção que nós somos o povo de Deus? Que Deus tira do meio da igreja aqueles que são contrários a Ele e a sua palavra. Nossa, pastor, mas como assim? No meio da igreja tem pessoas que são contrárias à palavra de Deus e à pessoa de Jesus? A minha resposta é bem clara e enfática. Sim, em todas as igrejas existem aqueles que são contrários à palavra do Senhor. Talvez de uma forma sutil, talvez de uma forma que a gente não consegue perceber, mas Deus manifesta os anticristos, da mesma forma que manifestou nesse primeiro século. Então aqui ele está dizendo, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então ele está dizendo, Deus manifestou aqueles anticristos. Agora o que é o anticristo? Esse prefixo anti nos traz duas ideias. A primeira, contra Cristo. Anticristo, contra Cristo. Mas nos traz também uma segunda ideia. Aquele que deseja ocupar o lugar de Cristo. Como que você define o anticristo? É aquele que é contra Cristo, contra a sua palavra e contra o povo de Deus. E como que você define o anticristo? Aquele que deseja ocupar o lugar de Cristo. Essa questão de anticristo é bem interessante, porque o anticristo,
ainda que esse anticristo não foi revelado, os anticristos sim, mas o anticristo, aquele que é espírito demoníaco, aquele que é considerado como um homem abominável, aquele que tem dirigido os anticristos, aquele que tem disseminado falsas heresias, aquele que ainda virá, ainda se apresentará contra tudo aquilo que é de Jesus. O espírito desse anticristo já está por trás de tantas coisas que têm acontecido no nosso meio. Ele está por trás de uma falsa doutrina e ele está por trás de uma prática religiosa que não agrada o coração de Deus. O interessante de pensar nessa ideia de anticristo é que ele não vai vir de fora. Ele vai se apresentar no meio do povo de Deus, disseminando doutrina falsa e escondendo atrás de uma religiosidade, de uma prática religiosa. E muitas vezes nós colocamos uma prática religiosa no lugar de Deus, no lugar de Jesus. E deixa eu abrir um parênteses para voltar àquilo que eu falei no início para vocês. Não idolatre o templo. Não idolatre essas paredes. Não idolatre esse espaço que é gostoso, que é bom, que nós adoramos o Senhor, mas não idolatre nenhum espaço físico. Quando o judeu tinha o templo como algo essencial, principal, como um monumento maravilhoso, sabe o que aconteceu no primeiro século, no ano 70? O templo foi destruído. O templo foi jogado ao chão. Porque Deus permitiu isso. Para que o coração daqueles judeus estivesse totalmente na pessoa de Jesus. A Bíblia fala que quando estiver mais próximo da vinda de Jesus, a perseguição aumentará. E a perseguição vai aumentar. E nós que somos povo de Deus, como nós temos comportado? Esse anticristo é contra tudo aquilo que é de Jesus. Mas depois ele muda o foco. Aí ele vai dizer no verso de número 20: e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Agora ele entra num outro assunto em relação à unção. Como eu disse para vocês, aquelas pessoas que falam, aquele ali tem muita unção. É compreensível, a gente entende que a pessoa não está, ainda que use o termo não tão correto, mas ela está querendo dizer algo bom daquela pessoa. Mas precisamos entender bem o que é essa questão de unção. Unção não tem nada a ver com gritar, unção não tem nada a ver com fazer oração forte, unção não tem nada a ver com orar em línguas, unção não tem nada a ver com bater no púlpito na hora da pregação. Unção não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Isso são características de pessoas. Mas a unção tem tudo a ver com o Espírito Santo. Augustus Nicodemos fala que a unção aqui é o próprio Espírito Santo. E aqui está dizendo, e vós possuís o Espírito Santo que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Aquele que recebeu o Espírito Santo tem a unção. E essa unção, ela pode ser compartilhada, evidenciada de várias formas. Talvez a forma que você evidencie que o Espírito Santo habita no seu coração é fazendo uma oração intercessória, uma oração boa, uma oração
intercessória para com outras pessoas, mas talvez a forma de você evidenciar o Espírito Santo é você se acalmando, orando no silêncio. E mesmo assim, o Espírito Santo habita no seu coração. E esse Espírito Santo pode ser evidenciado também desta forma. Porque unção tem tudo a ver com o Espírito Santo de Deus. Quando nós somos arremetidos para o Antigo Testamento, quando um rei, um profeta ou um sacerdote era derramada a unção sobre essas pessoas, o que a Bíblia queria dizer? Que aquelas pessoas foram comissionadas para uma missão. Quando Davi foi ungido rei, o que essa unção diz? Ele é mais poderoso do que todos? Não. Ele caiu, ele pecou, ele se arrependeu, ele foi restaurado por Deus, ele era mais poderoso do que todos? Não. Quando ele foi ungido rei, Deus estava dizendo para ele, com esta unção, evidencia que você foi chamado para uma missão. E a sua missão é ser rei. Você vai reinar sobre Israel. Você vai ser usado para que o meu reinado, Deus falando com Davi, para que o meu reinado se cumpra na vida do povo israelita. Da mesma forma com o sacerdote. Quando ele era ungido sacerdote, era para sacrificar os animais oferecidos do povo a Deus e interceder em prol daquelas pessoas junto a Deus. Ele foi comissionado, chamado, direcionado, guiado, e a unção sobre o sacerdote era a evidência de que ele foi chamado por Deus. No Novo Testamento, quando nós recebemos a Jesus Cristo, quando o Espírito Santo é dado a nós, nós já somos cheios da unção, cheios do Espírito Santo de Deus. E ele diz isso, e vós possuís unção. Ele está dizendo todos daquela igreja. Então ele faz a distinção. Existiam anticristos que saíram, porque Deus manifestou esses anticristos. Mas agora vós tem a unção que vem do santo. Quem é o santo? Jesus. Que vem do santo. E todos tendes conhecimento. Aqueles irmãos já tinham conhecimento de toda a verdade. Porque o Espírito Santo orientava-os, guiava-os em toda a verdade. Ser cheio da unção é ser cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Você é cheio do Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo no seu coração? Então você precisa evidenciar esse Espírito Santo com seus frutos, amando, perdoando, abençoando as pessoas, se fazendo presente na vida das pessoas. Precisamos entender que unção não está relacionada a uma oração gritada. Isso é uma característica, mas a unção tem tudo a ver com a vida da pessoa nesta terra. Aí depois ele continua fazendo um contraste. Não vos escrevi quem é o mentiroso, versículo 22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então, se eu perguntasse para você hoje, a partir do verso de número 22, quem é o anticristo? Olhem para o versículo 22, Léo. Versículo 22, a resposta está aí. Quem é o anticristo? Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, que nega o Pai e nega que Jesus é o Cristo. Então quem é o anticristo? É o Pai que nega o Filho. Aquele que nega. Aquele que nega o Pai e aquele que nega o Filho. Então todo aquele que nega Jesus, todo aquele que nega o Pai, esse é considerado anticristo, porque é contra Cristo ou deseja ocupar o lugar de Cristo. Então no verso de número 22, quando você olha para esse verso e lê com atenção, você percebe que o anticristo é aquele que nega o Pai
e nega o Filho. E aquele que é mentiroso, por isso que ele dissemina coisas mentirosas. Mas coisas que são fáceis de serem percebidas, não. São coisas sutis. Porque a gente não sabe o tempo que os anticristos ficaram naquela igreja. Mas nós sabemos que eles saíram. E se eles saíram, eles ficaram um tempo. Obviamente. Nós não sabemos o tempo. Mas eles ficaram lá. E talvez lá, no meio daquela igreja, no meio daquele povo de Deus, eles compartilhavam mentiras com uma tonalidade de verdades. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós vamos ser levados por essas mentiras, por essas heresias, por essas doutrinas falsas. E muitas dessas fazem bem para o nosso ego, fazem bem para o nosso coração. Deixa eu te alertar, meu irmão. Tome cuidado com aquilo que as pessoas oferecem para você. Vem para cá, porque você vai ser curado. Nós não determinamos aquilo que Deus faz. É Deus que determina aquilo que a gente tem que fazer. Hoje é o culto tal, hoje é a noite tal. Cuidado. Deus não está condicionado nas nossas programações. Deus não entra na nossa caixinha de emoções. A gente cria as coisas, a gente atrai o povo e fala que Deus vai fazer. E se Deus não quiser fazer? Verdade. Paulo fez uma oração para Deus para tirar o espinho. Deus não tirou o espinho da carne dele. Deus não tirou. Mas Deus falou para Paulo, a minha graça te basta. Alguns pedidos do nosso coração Deus não vai conceder. Nossa, pastor, que palavra dura, mas é a verdade. Você acha que Deus vai conceder todos os pedidos do meu coração? E louvado seja o Senhor por isso, porque o nosso coração é enganoso. Vamos tomar cuidado com essas propostas. Nós estamos falando de anticristos. Nós estamos falando de um anticristo que virá. Nós temos que tomar cuidado com essas propostas indecentes, antibíblicas, por aquelas propostas que fazem bem para o nosso coração. Vem para cá que você vai se tornar rico. Quem não quer ser rico? Então quando eu vejo uma propaganda dessa, opa, peraí, já estou indo. Vem para cá que você vai ser curado do câncer. Quem tem câncer quer ser curado. E Deus pode curar. Mas como eu disse, Deus não está na nossa caixinha. Vem que você vai ser curada. Não. Às vezes você vai ter que conviver com o câncer pro resto da vida. Mas sabe onde está a graça e a misericórdia de Deus? Te sustentando, te fortalecendo em toda a sua caminhada. Nós não podemos colocar Deus na nossa caixinha religiosa. E devemos tomar muito cuidado. Porque muitas mentiras estão sendo espalhadas. Muitas heresias estão sendo disseminadas. E eu não poderia deixar de falar isso, pois o tema da nossa lição é anticristos. Pessoas contrárias a Cristo. Pessoas que estão no lugar de Cristo. Eu nunca vou te oferecer cura. Nunca vou te oferecer prosperidade. Nunca vou dizer para você, vem para cá que você vai se dar bem na vida. Não vou falar isso para você. Deus pode curar? Pode. Deus pode abençoar na sua área financeira? Pode. Deus pode abrir portas para você? Pode, porque Ele é poderoso para fazer isso. Mas Ele faz se Ele quiser. Eu não coloco Deus numa caixa religiosa. Eu que preciso encaixar nos planos e propósitos do Senhor. Com isso nós estamos impedidos de orar por cura? Não. Devemos orar para que Deus cure. Devemos orar para que Deus abençoe. Devemos orar pelas nossas necessidades, porque Deus trabalha a partir das nossas orações. Sim. Mas nós não podemos fazer promessas que talvez nem Deus faz. Devemos tomar muito cuidado com esse anticristo,
que tem negado o Pai e tem negado o Filho. No versículo 24 até o 26 ele vai dizer: permanece em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Aqui existe uma promessa, e a promessa é vida eterna. Vida eterna começa aqui e agora. Vida eterna consiste, como diz o próprio João, mas só no Evangelho, capítulo 17, versículo 3, que a vida eterna consiste em conhecer a Deus e conhecer o seu Filho Jesus. Isto é, conhecer é relacionamento, conhecer é intimidade. Então, se você tem uma intimidade com o Pai, se você tem uma intimidade com Jesus, você já tem desfrutado da vida eterna, você já tem desfrutado dessa promessa de Deus, que permanecerá por toda a eternidade. E da mesma forma que a tribulação vai se tornando mais intensa, quanto mais intensa a tribulação vai sendo, mais breve está da gente experimentar de uma forma ainda mais linda e bela da eternidade. Como seria bom? Vamos imaginar um pouquinho. Se nós tivéssemos a certeza de que dia 10 de agosto Jesus voltaria. Jesus volta. Vamos imaginar um pouquinho. A gente se alegra porque tudo está encaminhando para dia 2 nós reunirmos como igreja. Como é maravilhoso isso, como é gostoso. Mas tenta imaginar. A Bíblia não fala. Estou imaginando com você. Se dia 10 de agosto ficasse marcado para Jesus voltar. Que alegria, que privilégio, que sensação mais gostosa. A gente ia esperar ansiosamente. Mas agora imagine também, hoje é dia 19 de julho, amanhã, dia 20, a tribulação que todos nós já enfrentamos se multiplicará. A perseguição aumentará. As mortes dos cristãos aumentarão. Serão dias difíceis, dias intensos, dias de tribulação intensa, dias de perseguição, dias de dores, dias de lágrimas, até dia 9 de agosto. Então, quanto mais a tribulação e a perseguição aumentam, mais próximo da eternidade, que já começa aqui, nós estaremos. Então a promessa de Deus nesta carta de João, nesse versículo 25, é a vida eterna. Isto, versículo 26, que vos acabo de escrever, é acerca dos que vos procuram enganar, acerca daqueles falsos mestres. E já estou partindo para o encerramento. Versículo 27 ao 29 diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Então eles receberam o Espírito Santo. Esse Espírito Santo permanece na vida daqueles irmãos. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Olha que interessante, vocês já receberam unção, que é o Espírito Santo de Deus, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. É inadmissível algo que eu ouvir já há um bom tempo, e desculpa se talvez você está conectado aí e já vivenciou isso, de alguém que estava ensinando o outro a orar em línguas. É inadmissível, gente. Isso aqui eu não quero nem tecer comentários a respeito desse algo absurdo. Ensinar alguém a orar em línguas. É um absurdo que talvez tenha acontecido em muitos lugares. Fique atento. Vocês já receberam unção e não tens necessidade que alguém vos ensine. Mas
como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. É o Espírito Santo que nos ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeira e não falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. E no versículo 28 e 29 ele vai trazendo a mesma ideia. Filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Agora ele já fala a respeito de Jesus. Então, da mesma forma que o anticristo vai manifestar, os anticristos já estão na área, Jesus também vai manifestar. E aqui João está dizendo, permaneçam firmes nele, para quando ele, Jesus, manifestar, vocês não afastem envergonhados da sua vinda. Mas pelo contrário, a gente se aproxima dele, gratos pela vida eterna que ele já nos concedeu e permanecerá por toda a eternidade. E finalizo com o verso de número 20. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Sabe o que é ser justo? Não no aspecto de salvação, mas ser justo para com Deus é ser fiel à sua palavra. E ser fiel à sua palavra é uma ferramenta contra as heresias que têm sido disseminadas, compartilhadas no meio do povo de Deus. Aqueles que negam Jesus Cristo não têm a vida eterna. Mas aqueles que confessam Jesus Cristo, esses sim, têm a vida eterna. E aqueles que têm o Espírito Santo, o conhecimento, aqueles que se aplicam na verdade, são aqueles resistentes às heresias partilhadas pelos anticristos, que são precursores de um anticristo, de um abominável que se apresentará de uma forma mais intensa. Mas nós não devemos dar tanto ibope para a manifestação do anticristo. Devemos sim ter o reconhecimento que ele se manifestará, mas a nossa expectativa, esperança e o nosso coração ansioso, de forma positiva falando, é na espera do nosso Senhor Jesus, do Santo de Israel. Eu quero orar por você. Quero pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu coração, e que foi mais uma ideia dessa questão do anticristo, que é um assunto amplo. Mas se você tem alguma dúvida, eu estou à disposição durante a semana para a gente conversar a esse respeito. Mas como é uma escola dominical, com tempo limitado, é um tempo bom para nós trabalharmos sim, mas é limitado, não dá para a gente partilhar tudo aquilo que existe dentro desse assunto. Mas é mais para você ter uma ideia, tá bom? Então eu quero orar agora por você, pedindo a bênção do Senhor, e após a oração nós vamos encerrar a nossa escola bíblica dominical. Pai querido, eu quero orar pelos meus irmãos nesta manhã. Quero pedir que o Senhor traga luz, conhecimento, clareza, e que nenhum dos meus irmãos, Pai, que estão conectados aqui, seja conduzido, levado por alguma doutrina falsa. Livra-os, ó Deus, da mentira, do engano. Livra-os, ó Deus, de tudo aquilo que o espírito do anticristo tem lançado sobre a vida deles. Livra-os para a tua honra e glória, e
concede para eles cada vez mais discernimento, conhecimento, entendimento. Cada vez mais, Deus, que o Teu Espírito Santo traga somente aquilo que é da Tua palavra, somente aquilo que é da Tua verdade. Abençoa os Teus filhos e filhas, abençoe o coração de cada um que conectou nesta manhã. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Somente um aviso, você que tem criança, hoje você é nosso convidado às 19h30. Nós teremos um momento exclusivo para as crianças, tá bom? Então pega o seu filho, a sua filha, as suas crianças, os seus bebês. Nós vamos ter uma história contada por uma tia da nossa igreja e pela neta dessa tia também. Então você é nosso convidado a participar. Nós queremos abençoar as nossas crianças também. Então já se programe aí. Deixa o seu bebê dormir um pouquinho mais tarde hoje, mas participe da nossa live às 19h30. Deus abençoe a todos vocês. Você que ainda tem o desejo de dizimar e ofertar na nossa igreja, à noite nós passaremos as informações bancárias no culto. Então faça isso, abençoa a obra do Senhor Jesus. Você também que deseja dar uma oferta voluntária e especial para algum projeto da nossa igreja, fique à vontade também para assim fazer. Deus abençoe a todos. Quero aqui agradecer o nosso irmão presbítero Leonardo, o nosso irmão diácono Alisson, que estão aqui me auxiliando. Deus abençoe a vida de vocês e Deus abençoe a vida de todos que estão conectados. Um ótimo domingo, fiquem com Deus e até logo mais na nossa live da noite. Amém. Até mais.